Alberto Brum, acredito que a maior parte de vocês conhece, pesquisador, filósofo, estudante da tradição esotérica durante muito tempo, e Alaia Dúlios, que inclusive conduz conosco nas terças-feiras um proveitoso e belíssimo evento que a gente está tendo, encontros que nós estamos tendo toda terça-feira sobre o gnosticismo cristão. Alberto, Jane, sejam bem-vindos, Alaia. Boa tarde a todos, com quem ainda não falei. A gente vinha conversando para um dia fazer virtual se presencial não fosse possível. Eu sou uma pessoa que prefiro presencial. A minha aura não é tão grande para mim conseguir abarcar todos vocês aí. No presencial, dentro de um salão, a gente consegue imantar um ambiente, vibrar uma energia, mentalizar um espaço físico. Mas incluir o Brasil inteiro fica só palavras, algumas ideias, mas na minha visão não tem o que é mais importante no encontro. Para mim o mais importante é o que a gente não vê. Alguma coisa que toque a alma. Então o que a gente vai fazer hoje não é exatamente uma palestra, nós vamos fazer um pouco mais informal, dando uma visão geral do que seria o encontro da Páscoa ou que talvez possa ser no ano que vem ou coisa parecida. Então, o encontro lá, ele é mais duradouro, tem mais tempo. E eu, pessoalmente, gosto de encontros mais intensivos, com mais energia, com mais conteúdo, com mais profundidade. Palestras públicas, já fiz muitas na vida, mas não é o que eu prefiro. Eu prefiro tempo para poder desenvolver uma reflexão mais adequada. Então, hoje vai ser assim, uma pincelada, dar uma ideia, partindo daquele programa inicial, qual era a intenção, o que se iria abordar. Eu farei um apanhado geral do que eu apresentaria e depois a Alaia complementa trabalhando com o Apocalipse de João. O Apócrifo, Apocalipse é outro texto. O Apócrifo de João, que é um texto bastante importante da tradição gnóstica. Mas tudo isso tem um início, que é o Centro Raja. Eu participava dos encontros do Centro Raja desde 1978. E a tônica dos encontros no Raja não era apenas palestras, mas eram estudos, pesquisas, investigações que a gente fazia naqueles tempos antigos. Mas agora, nos últimos 3 anos, houve uma tentativa de fazer algo parecido daqueles velhos tempos. Um aprofundamento, um tema mais específico. Então, em 2017, para cá, a convite do Luiz Paulino, então eu voltei ao Raja depois de alguns anos e fizemos um sobre o gnosticismo cristão. Uma visão geral dos antigos pensadores lá do século I AC, 1 e 2 DC, sobre a tradição filosófica esotérica do antigo gnosticismo. Depois fizemos um encontro, o segundo, sobre o gnosticismo no mundo islâmico, Marifa, a gnosis na tradição islâmica, que é importante, que existe, pouca gente conhece no Brasil, mas é uma tradição muito antiga. Começou no Iraque, na Pérsia, se espalhou pelo mundo e hoje tem grupos pelo mundo. E, posteriormente, o último encontro que fizemos foi uma introdução ao gnosticismo judaico, a tradição do gnosticismo setiano e a mística também, Ecalote, dos palácios, voltando ao Ezequiel, a tradição de Ezequiel que chega pelos Tanaim, chegando ao século I AC e I BC, e que vai dar origem depois ao Talmud. Então isso era alguma coisa do que foi feito, mas era uma temática mais específica, focando alguma coisa. Então, para esse encontro agora, deste ano, eu e a Laia estávamos trabalhando com o gnosticismo em João. Eu fazendo um estudo mais geral e introdutório, apresentando o João gnóstico, e a Laia traduzindo com o Apócrifo, traduzindo e apresentando o texto. O vírus atrapalhou até o final do fazer o livro, mas o livro está saindo, já vou mostrar para vocês como é que ele vai ser. E a parte inicial do tema, eu chamei então da mística do Christus Logos ou do Logos Christos. É uma junção de duas palavras que, na verdade, têm o mesmo sentido. Mas isso eu já explico para vocês. Então, aqui estão os 3 encontros. O cristianismo cristão, ou Ofita, os apócrifos, a biblioteca do Egito, Nag Hammadi, e o gnosticismo Sufi, ou Marifa, e o gnosticismo judaico setiano.
Então, na Páscoa seria essa tentativa, e vindo para esse tema, como eu já estava comentando, a ideia do Christus, Logos, a ideia grega, ou Christus Atman, ou Logos Christus. É uma redundância, mas são termos que são usados por alguns autores. Bom, isso aqui era a chamada para o encontro do Raja, juntando então essas duas ideias, a mística, e aí nós temos que rever um pouco o que de verdade é a mística e o que não é, a mística do Logos Christos, fazendo o vínculo com a gnose de João. Depois, na sequência, agora eu faço um pequeno apanhado sobre o João. Isso também poderia ser chamado de filosofia esotérica. Então, por isso que eu, no subtítulo, a filosofia, com S maiúsculo, a filosofia de João, Yohanan. Yohanan é o nome simbólico iniciático do verdadeiro João, da alma do João. Assim como seu tutor João Batista também era Yohanan. Isso não é um nome próprio, isso é um nome iniciático. Então, a sabedoria, a filosofia de João, à luz da filosofia do gnosticismo cristão, isto é, a partir dos textos. É um estudo antigo que eu, Jane e a Laia fazemos, indo nas obras antigas, nas melhores traduções possíveis, e não ficando apenas nas introduções. Então, aqui embaixo, na sequência, buscar encontrar uma possível relação, uma conexão do João evangelista, do João gnóstico, com João Batista, que foi um líder dos essênios. Aí, então, chegamos nos essênios de Qumran, e, ao mesmo tempo, então, tratar, agora puxo aqui, da escola de Jesus ou os ofitas. A relação com o quarto evangelho, a mística simbólica e esotérica do quarto evangelho, os hinos dos Atos de João. Atos de João é um antigo texto que contém 2 hinos, teoricamente escritos pelo João ou por um discípulo do João, hinos gnósticos. Então tem o hino de João, ou o hino de Jesus, e a cruz de luz. Este segundo texto foi traduzido em inglês pelo Mead, e no livro que nós vamos lançar ele está traduzido na íntegra. A tradução e os comentários do Mead sobre esse texto, que na verdade é um estudo sobre a simbologia da crucificação. E chegando então no Apócrifo de João. Sem dúvida, este famoso texto, o Apócrifo, é um dos mais importantes da escola iniciática ou esotérica de Jesus, juntamente com Pistis Sophia. Pistis Sophia, provavelmente, é o primeiro texto, o Bruce Codex é outro muito importante, e o Apócrifo de João complementaria uma trindade dos textos gnósticos de grande importância. O Apócrifo, que também faz parte da Biblioteca Nag Hammadi, depois, então, a Laia comenta um pouco mais. Então, em síntese, o encontro do Raja tinha 2 ideias fundidas numa só. A mística do Logos Christos, ou Christus, ou o Cristo Logos, ou o Logos Atman. Isso tudo trazendo para o nosso tempo, para a nossa vida. Uma mística como algo vivido, uma experiência de vida. O livro, aqui está a capa, da Gnose de João, que contém o Apócrifo e os 2 hinos, e um estudo inicial com alguns capítulos, situando o João no contexto do gnosticismo cristão, da conexão dele com João Batista, que ele viveu no Mar Morto junto aos essênios, o lado mais esotérico do antigo e verdadeiro discípulo de Jesus. Essa é a segunda parte. A primeira parte é a mística do Logos Christus, que comecei a fazer um trabalho separado. Era uma pesquisa, um estudo, era porque estava sendo feito, aonde então havia o desejo de fazer uma revisão do que é a verdadeira mística, recuperar e revisar o que de fato significa Cristo, porque numa literatura do século XX e XXI, numa pseudo-literatura esotérica, tem muita confusão, muita bobagem que é dito.
há uma confusão muito grande sobre esse nome, Cristo, e, ao mesmo tempo, também rever o logos dos gregos. O que o logos, a palavra logos, realmente significa. Então, isso era a primeira parte. O logos em João, o logos no quarto evangelho, o logos no apócrifo e nos gnósticos em geral. E depois o logos num grande autor chamado Filo Judeu, do século I AC e I DC. Filo Judeu, um personagem importante da tradição esotérica e que escreveu sobre esses assuntos, e há muitos estudos que têm as obras que ele escreveu e estudos sobre comentando as obras dele. Então, eu estava, antes da pandemia, janeiro, fevereiro, focado no Filo, preparando esse material. Do Filo, cheguei no Clemente de Alexandria, algumas obras desse personagem que viveu em Alexandria, no Egito, no século II, e, ao mesmo tempo, um amigo e colega do Clemente chamado Bardesanes. Aqui no Brasil ainda não é muito conhecido, mas é um autor importante da tradição do antigo gnosticismo e da filosofia. Bardesanes conviveu com Clemente e ele trabalhou sobre a filosofia do Cristo Logos. Ele botou primeiro a palavra Cristo, depois Logos, e abordou isso aqui com um enfoque filosófico, platônico e do estoicismo. O estoicismo tratou do Logos tanto quanto os gregos mais antigos. Eu estava aqui, quando a pandemia começou a chegar aí pelo Brasil, trabalhando nesse assunto, e nesse momento, então, quando eu cheguei no Bardesanes, eu havia escrito, junto com a Jane, um pequeno livro sobre o Bardesanes. Tinha umas 150, 160 páginas, sobre o Bardesanes e os estudos que ele fez nesse ambiente. Mas aí me embalei no texto e essas 150 páginas se transformaram em 420. Então, o texto pronto, está na fase de revisão final, e o livro do Bardesanes, então, apresenta um pouco mais da ideia do Cristo Logos, que é uma ideia que o Bardesanes trabalhou, e os hinos de Tomé, ou dos Atos de Tomé. Então, aqui tem o hino da Veste de Glória, a canção nupcial da Sabedoria, e acrescentamos um texto que a Jane traduziu, chamado Livro das Leis das Nações, que trata do destino, do karma e do livre-arbítrio. Bom, estou só mostrando para vocês que isso tudo aqui foi decorrência do encontro do Raja. No Raja, havíamos divulgado este programa, Revendo o Significado de Logos e Cristo, o elo do João, ou também chamado Lázaro, o verdadeiro nome é Lázaro, João é como ele foi chamado, com os essênios de Qumran e com o gnosticismo cristão. A essência do Evangelho da Luz, a luz do Logos, ou do Christus, ou do Atman, é a luz dos filhos da luz. E se ela existe e está em nós, ela dispensa intermediários. Então, não houve, no tempo do gnosticismo cristão, a função de padre, muito menos bispo. Eles eram um grupo comunitário ou mais recolhidos, eram grupos de estudos, de pesquisas, de práticas, mas não havia padre na história, não havia uma instituição oficialmente religiosa. Eles eram autônomos e livres. No século XX, hoje em dia, existe uns tolos que andam por aí que se apresentam como bispos. Então, tem bispo gnóstico, igreja gnóstica, grupo da sacerdotes gnósticos, mas aí é apenas uma tolice universal. Nunca houve isso, eles eram pessoas que tinham uma mente livre e aberta e não eram presos em instituições eclesiásticas. Então, dizer que há um bispo gnóstico é um contrassenso total, uma total falta de conhecimento do passado. Então, se a luz está em todos, está em nós, como dizia o João, todos nós que temos alma, que temos o Logos em nós, somos filhos da luz. Portanto, não é necessário intermediários no campo religioso. Relações do João com o Filo, judeu. O Heracleon, que é um gnóstico, Clemente e Orígenes, breves passagens. Abordaria rapidamente o Eriúgena, que é um cristão europeu, da Irlanda, que depois foi viver na França, e comentou o quarto evangelho de uma maneira bem interessante. Blavatsky também trabalhou junto com o Midi na loja Blavatsky, em outubro de 1889. Primeiro, eles fizeram um estudo no primeiro semestre sobre a doutrina secreta,
de janeiro a junho, mas em outubro de 1889, o tema de estudo foi o Evangelho de João, olhando o lado esotérico do João. E aí, depois, então, nós complementaríamos. A Jane daria uma revisão para vocês sobre o hino de Jesus, que é um rito, a cruz de luz, que é um texto simbólico, não é uma preocupação com uma possível crucificação literal, mas sim o sentido místico da crucificação, e, finalmente, o apóstolo. Então, tudo isso era bastante conteúdo, por isso que eu vou ter que correr um pouco hoje aqui. Aqui eu tentei ser bem sintético, de uma maneira bem introdutória, para chamar a atenção o porquê desse título todo. A palavra mística hoje é muito usada de qualquer jeito. O misticismo, no sentido comum, qualquer coisa maluca, exótica, estranha, é chamada de mística. Botou uma fitinha diferente no pulso, comprou uma pirâmide, acendeu um incenso, põe uma vela colorida e está praticando mística. Mas, na verdade, não é bem isso. Os dicionários falam que a mística são crenças religiosas ou acreditar em coisas sobrenaturais e assim vai. Não fui longo. É só para chamar a atenção que há uma confusão. A mística genuína e interna, ela é muito importante num praticante, num buscador da luz e da verdade. Então, seria uma revisão geral sobre o que de fato é a mística e aí relacionar a mística com esses outros dois termos, o termo logos e o termo Cristo. O termo logos, que é um termo filosófico da Grécia Antiga, é outro que a Idade Moderna, o Renascimento não, após o Renascimento, o período moderno, os alemães, especialmente, traduzindo o pensamento grego, traduziram logos por razão, às vezes com R minúsculo, às vezes maiúsculo. Razão, palavra, verbo, entendimento, conhecimento. Mas o termo grego é muito mais do que isso. Transcende a razão, é muito mais do que verbo. Então, é pouco dizer que o logos é só isso. E a palavra Cristo é outra palavra muito confusa. No mundo do suposto esoterismo, há uma tremenda confusão sobre esse termo. Eu botei 4 exemplos aqui que vocês vão identificar um ou outro autor, não vou nem dar nomes, vocês saberão quem é, que falam que Cristo também é conhecido como o Bodhisattva e até mesmo como o Senhor Maitreya. Um erro total. Cristo não é um ser. Bodhisattva não tem um, tem inúmeros. São os grandes instrutores da linhagem budista, e são vários, não é um só. O Bodhisattva, o Cristo, como se fosse um ser. O Cristo e o Senhor Buda, como se fossem 2 seres. Cristo não é um ser e Buda, quando se usa deste modo, não é mais o Siddhartha Gautama, mas é um estado muito sutil. O Bodhisattva que chamamos de Senhor Cristo. Cristo não é um ser, não é um Bodhisattva e não é nada que possa ser pensado como um instrutor físico ou sutilmente. Cristo também não é Jesus. Aí as igrejas fizeram a bagunça delas. Primeiro era Jesus, vírgula, o Christos. Tiraram a vírgula e virou Jesus Cristo. Depois tornaram idênticos, virou sinônimo um nome do outro, como se fosse um ser. Jesus, é o ser humano. Cristo não é o ser humano, é outra coisa que os gnósticos vão explicar. Portanto, Cristo não é um ser. Então, agora eu volto às 3 palavras. Então, a palavra mística, ela significa essencialmente mistério. Ela vem do grego mystikos, e a palavra originalmente tem o sentido de mistério, o mistério interior. Então, um místico é alguém que tem uma prática interna muito profunda. Seja pela meditação, seja pela yoga, seja por alguma coisa que ajuda nesse sentido. Então, o místico vai em busca do mistério, algo interno, algo privado, algo secreto e inexplicável pela razão. Então, vai mais do que a razão. É uma experiência do sublime e do sagrado. Aqui eu estou me referindo a esse autor alemão que eu botei ao lado, que tem um texto muito interessante. Rudolf Otto trabalha muito bem
com essa questão do que de fato é a mística no livro O Sagrado. O livro está aqui ao meu lado, meio pequenininho aqui, mas é um livrinho capa preta. O Sagrado. Então, neste livro, um autor moderno, século XX, ele chama a atenção o que é, de fato, uma autêntica e genuína experiência mística. A experiência interna do sublime, do sagrado e do luminoso. Ele vai distinguir o fenomênico do noumênico, do nous. Nous, o espírito, e tem o fenômeno. Então, a mística ela não é nada exterior. Ela é sempre algo interno. E ela tem a ver com a luz. A natureza numen. Numen, em latim, é luz. Então, a natureza luminosa. A luz interna. E aqui, no caso, então, eu estou chamando de a luz do Logos. A luz do Logos que brilha na alma. Por isso, então, a mística tem a ver com essa luz do Logos que se manifesta no universo e, se possível, brilhe em todas as almas. A palavra Cristo, então, lembrando que as Bíblias antigas, algumas, uma ou duas pelo menos, tinha essa vírgula, Jesus, vírgula, o Christos, um qualificativo. E Christos o que é? É a luz do cosmos. O começo do Evangelho do João fala que a luz que veio ao mundo iluminou o mundo inteiro. Então, não é um ser, não está se referindo ao planeta Terra, está se referindo ao universo como um todo, o grande universo. Então, Cristo é esse raio primordial que é a vida e a luz de todo o universo. E o Logos é um termo com muitos sentidos. Etimologicamente, ele tem vários termos, ele pode significar muitas coisas, mas um dos sentidos que ele tem foi o filósofo Heráclito, o grego Heráclito, que desenvolveu, possivelmente foi um dos mais importantes autores do passado sobre esse assunto. Então, ele chamou de fogo logos, o fogo universal. Ele recebeu uma influência da Pérsia. Então, quando ele se refere a fogo, ele está falando do fogo divino, o fogo universal, o fogo do espírito, o fogo que nunca termina, o fogo permanente, o fogo eterno, a chama que se acende na loja primordial. A loja celestial tem a chama acesa no seu altar universal. No centro do altar, a chama está acesa e essa chama não se apaga. Esta chama é o fogo Logos. E esse Logos é a vida de todo o universo, é a vida do cosmos. O Heráclito, o pré-socrático Heráclito, dizia que o Logos é incompreensível para a razão. Ele só pode ser vivido, mas é incompreensível. Ao mesmo tempo, ele é universal. E ele reforça. Tudo foi feito, tudo que existe foi feito pelo fogo Logos. Então, esse termo, alguns autores usam só a palavra fogo, outros só usam a palavra Logos, mas numa edição muito antiga do Heráclito usava as duas. Na Idade Moderna foi traduzido fogo com F minúsculo e Logos por razão. Tudo foi feito pelo fogo, como se fosse o elemento fogo, o elemento material. Aí a filosofia é mal entendida e a Grécia foi mal entendida. O Heráclito falou, eu busco minha natureza. Eu procuro encontrar a minha natureza, o Logos, a natureza humana fundamental, que é um princípio universal. O Logos sempre é universal, ele não é individual. Então, a natureza humana, a natureza Buda, a natureza crística, a natureza Atman, é o Logos. E é universal. Nunca será pensado como algo individual. Por isso que o Logos, então, é chamado de fogo. E tudo vem do fogo. O fogo gerador, o fogo criador, o fogo primordial, o fogo que é Forhat, na versão indiana. E o Heráclito acrescentou algo mais. Ethos, anthropos, daimon. Daimon aqui no sentido grego da palavra, que significa a luz do Logos. A luz do Logos mora no homem. O Logos, então, como base da ética, e esse é o assunto de um livro que publiquei este ano. O Logos fundamenta a genuína ética também. Então, tudo isso é um fundamento inicial para a gente ir adiante. Então, é o Logos, é o fogo Logos, é universal,
é a natureza última, a essência primordial, é a luz, é a vida, é o espírito, é o Atman. Isso tudo é sinônimo, é o Logos. Portanto, o Logos está presente na alma humana. Na tradição budista indiana, criaram uma palavra meia longa aí, Tathagata Garba, a semente de um Tathagata. Tathagata significa o Buda primordial, o Buda universal. Essa natureza última, chamada também de Dharmata, vida primordial. Então, é essa natureza primordial que preenche e dá vida ao universo, que sustenta o universo, é o Logos, no sentido mais geral da palavra. Eu aqui não estou pensando em primeiro, segundo e terceiro Logos, só em dois, o imanifesto e o manifesto. Então, aqui eu estou me referindo ao Logos da manifestação, o Logos que manifesta e mantém o universo. Paulo estudou essas ideias, era agnóstico, conhecia a filosofia grega, andou pela Grécia, e ele usou essa frase, Cristo, com esse sentido, Cristo em vós é a esperança de glória. Ou, Cristo, o Logos, o Atman, em vós. Eu até acrescentaria, se bem entendido, é a única esperança de glória. Não caindo nas igrejas. A única em que sentido? É algo que está em mim. A glória espiritual, a descoberta do que eu sou enquanto ser humano universal, depende de mim mesmo. Então, o Cristo, o Logos, o Atman está em nós. E ela é a esperança da transformação, da descoberta, da iniciação. Isso tudo era se tornar um membro dos mistérios, descobrir que eu sou Cristo, que eu sou o Logos, eu, qualquer indivíduo, que o Atman é a vida universal em todos os seres. Então isso é bastante interessante. O Subahal, um autor que agora começa a ser também publicado no Brasil, a editora Teosófica está publicou o livro dele, publicou aquele pequeno livrinho sobre ele, que também é interessante. Então, o Subahal, um jovem indiano muito estudioso da Vedanta e das tradições antigas da Índia, ele, no comentário ao Bhagavad Gita, que já foi publicado em português, ele chama a atenção. Por favor, não confundam Krishna com um ser. Krishna é sinônimo de Logos. Krishna é sinônimo de Christos. Krishna não tocava flauta. Krishna não era um andarilho pelas planícies indianas, nem tinha gopis dançando em volta dele. E ele também não era Hare Krishna. Krishna é o Logos, é a vida, é o Senhor universal. Bhagavad Gita, o tratado da mística do Senhor, o Senhor enquanto universo. Então, o Bhagavad Gita diz tudo isso. E o Subahal repetiu. A luz do Logos preenche o cosmos. O Logos é o divino Christos. O real Krishna é o Logos. Então, quem quer estudar o Bhagavad Gita tem que levar em conta isso. O Bhagavad Gita está falando dessa natureza última, interna, primordial, real, que conduz Arjuna, que leva Arjuna para a vida e para a retação, o agir ou não agir do Arjuna. E a retação impulsionado pela energia do Logos ou de Krishna. Simão Mago, um discípulo de João Batista e de Jesus, conviveu com Batista e conviveu com Jesus, ele conhecia muito bem essa tradição grega e ele falou do fogo oculto. O fogo oculto é infinita potência. O fogo oculto é o Logos. Ele é a causa primordial do cosmos. Então, há uma concordância geral. Nós vamos em Heráclito, vamos no Simão Mago, vamos em outros autores da antiguidade, vamos no Filo Judeu, vamos na Blavatsky, vamos no Subahal, vamos no Bhagavad Gita, vamos nos Upanishads, vamos na Vedanta. A ideia básica é a mesma. Há uma natureza espiritual que para nós hoje em dia a gente sabe enquanto leitura, mas ainda não descobrimos enquanto experiência, de que a natureza última de todos os seres, ela é universal, ela é espiritual, ela é divina. Os gregos chamaram de Logos, os indianos chamaram de Atma e os gnósticos chamaram de Christos. O Christos em todos os seres. Reforçando um pouquinho, então, com uma senhora Blavatsky, uma senhora russa,
que alguns de vocês conhecem, alguns leram, outros tantos sabem que ela existiu. Doutrina Secreta, aqui eu estou me referindo à edição inglesa. No volume 1 da edição inglesa, 1, página 483, Cristo ou Logos. No volume 2, edição inglesa, o Logos é Cristo. Cristo é o Logos. O Logos é Cristo. Tudo que se refere ao nome Christos provém dos gnósticos. Foram eles que criaram esse termo e usaram um termo grego que, ao mesmo tempo, é sinônimo de um outro termo grego que é o Logos. O Logos é a primeira causa da manifestação. O Logos é Mahat, a mente universal. Portanto, o Logos aqui, como o Criador do universo, emana, sustenta, dá vida para todo o universo. Portanto, ele é a primeira emanação. Ele é na Kabbalah, no Zohar, Adão Kadmon, ou no Gênesis também é a mesma ideia. O primeiro Adão, depois tem o segundo Adão. Adão Kadmon, ou a primeira emanação, é sinônimo do Logos manifesto. Blavatsky e o Mead, os dois juntos, escreveram um pequeno texto que foi usado, então, na loja Blavatsky. Eles fizeram um estudo, o Mead fez um apanhado geral, depois Blavatsky revisou, e esse texto foi publicado em inglês e hoje também tem em português. Notas sobre o Evangelho de João, que é bem interessante. E mais tarde, ela escreveu um longo artigo, O Caráter Esotérico dos Evangelhos. Nesses dois textos, está muito claro, muito enfático, o que ela entendia por Cristo, dentro dos estudos da loja Blavatsky. Lembre que em Londres tinha duas lojas, a loja mais antiga e a loja de Londres, depois foi criada uma segunda loja, a loja Blavatsky, onde ela, Blavatsky, atuava. Então, nesta loja, em outubro de 89, nesse texto está escrito que há os mistérios da luz. E Christos em vós é a luz do mundo. Ela está retomando João e usando os termos do João. Christus, ou Logos em vós, é a luz que ilumina o mundo inteiro. E se essa luz não iluminar o mundo inteiro, não haverá outra. O mundo interno e o mundo externo de cada ser. Cristo, para os gnósticos, ocupava o lugar do Logos. Isto é, era sinônimo. Os gnósticos apenas usaram outro termo para não ser confundido, porque já havia Aristóteles, já havia outros autores, e já havia talvez alguma confusão com o primordial sentido do Logos original, então os gnósticos optaram para criar um outro termo. O Logos é puro espírito. A vida está no Logos. O Logos é a luz do cosmos, ou Christos Espírito. E no despertar da manifestação, no despertar do Manvantara, da vida universal, temos dois elementos, o Logos e Mula Prakriti. Estão juntos e vão atuar juntos. Um dá a base e o outro dá a vida. Mula Prakriti, Prakriti, algo primordial. Mula significa raiz. A matéria primordial, mas matéria não no sentido literalmente de hoje. Aquilo que será a matéria, a essência da vida primordial, gerando formas, e o Logos é a vida que preenche as formas. A manifestação é essa polaridade. Então, o Logos como sendo a vida que preenche todo o universo. E no caráter esotérico dos evangelhos, é repetido, peguei só duas linhas. Cristo é o Logos divino. Ela diz isso, cita em grego, e vai chamar a atenção e falar quem eram os Cristos, quem eram os Christos, quem eram os cristãos posteriores. São palavras gregas que geraram alguns equívocos. A palavra original tem o sentido, então, de Logos. E ela afirmou, Cristo não é nenhum homem, mas o princípio divino em cada ser humano, em todos os seres. Então, com isto, eu resumiria, para a gente poder ir adiante, eu estou cuidando aqui o tempo, fazendo uma grande síntese. A luz do Logos, a luz do mundo, a luz do universo, pode ser chamada de Christos
pode ser chamada de Atman. Eu, pessoalmente, gosto muito do termo Atman, em função da filosofia indiana, seja dos Upanishads, seja da Vedanta, quando a gente entende bem o que ele significa. Mas são dois termos que se equivalem. Isso tudo é a luz dos filhos da luz. Filhos da luz é um termo dos essênios, os seres de luz, os seres iluminados pela luz espiritual. Todos os seres têm essa luz potencial, mas alguns seres despertam a luz interior. E esses seres são os filhos da luz, os filhos da linhagem, os filhos de Buda, os filhos do Logos, os logóis na Terra, vamos chamar assim. Então, essa luz dispensa intermediário, precisamos encontrá-la. E para encontrá-la, a meditação, a verdadeira yoga, a teurgia, mas teurgia no sentido antigo da palavra. Então, a meditação, a yoga, a teurgia literalmente significa invocação, mas não é invocação com a boca externa. É a invocação do Atman, no silêncio, no recolhimento, na introspecção, no louvor. Você invoca com toda a energia o Atman que está em você. No grupo interno que Blavatsky criou em Londres, em 1889, havia um juramento, havia um voto. Um grupo reservado, um grupo muito seleto, e nesse voto, cada um dos novos membros fazia uma invocação ao Higher Self. Higher Self, o Self mais elevado presente em cada ser, que não tem nada a ver com o eu superior, tem a ver com Atman, o que é mais elevado em todos os seres. Então, essa invocação é a teurgia. E aí, a grande síntese, que eu vou agora tirar daqui de novo, é Cristo, Logos, Atman, Mahat, Adam Kadmon, Krishna, Alaya no budismo esotérico, Nous nos gregos em Anaxágoras, Set no Egito, ou Hermes, e outros termos. São termos que equivalem, fazem parte de uma mesma ideia, uma mesma simbologia. Isso tudo, então, eu sintetizaria dizendo que a mística genuína, a mística interna, a mística mais profunda, a real mística, é descobrir isso. Descobrir essa natureza sutil, a vida da alma. O Logos é a vida da alma. Nós, no cristianismo, chamamos de espírito. Espírito crístico. A luz da alma, a vida da alma. E a alma, a vida do corpo. Então, a genuína mística é o grande mistério. Descobrir que em cada ser está presente essa luz interior. O Logos, eu coloquei aqui embaixo. Tem o Cristo Logos e tem o Logos Atman. Então, só fazendo o gancho do que eu disse, neste livro aqui, O Mistério da Ética, a ideia-chave é: o homem é a morada do fogo Logos. Eu me baseei no Heráclito, que está aqui na imagem, para tentar mostrar o que é a ética, a antiga e verdadeira ética, em termos filosóficos, mas também em termos mais geral. Não é um livro só para quem estuda filosofia. Então, a ética fundamentando a vida. E esta ética é a luz do Logos presente em nós. Então, o termo Atman e Logos sendo usado como sinônimos. E num outro texto, que é este aqui, Atma Yoga, Shankara, a Vedanta, Advaita e o Atma Bodha. Tem um capítulo inteiro sobre o que é o Atman e o que não é. O sentido correto, o sentido grego, o sentido indiano, dos textos da Índia. O Atman que sempre é universal. Não existe Atma individual, não existe meu Atma. Existe o Atma universal. E uma yoga sutil, uma yoga de união com o Atma. E aí, usando o grande pensador indiano Shankara, a filosofia Vedanta e Atma Bodha é um livro dele. Então, com esse material, eu desenvolvo mais a questão do Atma, que é um assunto correlato. Agora, correndo em direção ao João, e o João já está lá em Cunham me esperando, então eu tenho que apressar o passo, uma pequena síntese cronológica e histórica. Na antiguidade, e nas datas um pouco corretas, hoje em dia, infelizmente, os livros têm erros muito graves erros na datação. Mas, pegando um sentido mais correto, os antigos nazarenos é do final do século III AC. 3 AC. E começo do século II AC.
é a comunidade dos nazarenos na Galileia. Foi lá que viveu Simeon ben Yochai, o seu grupo. Foi lá que surgiu os 3 primeiros textos originais do Zohar, o Sefer de Zinutá e as 2 assembleias, que depois vai gerar uma coleção de novos textos. Então, os nazarenos viviam na Galileia, era uma escola que a Blavatsky chama os teurgos nazarenos, a teurgia dos nazarenos, e um deles, um nazareno, vai para a região do Mar Morto, e é ele que cria a comunidade de Qumran dos essênios, é ele que funda o grupo dos essênios, o chamado Mestre da Retidão dos Essênios, o MR aqui. Naquele grupo surgiu buscadores da verdade, buscadores da luz, e surgiu o primeiro grupo do gnosticismo que a gente conhece, os setianos, que eu chamei antes da gnose judaica, pré-cristã. Setianos, Sete, a raça de Sete, que tem a ver com Hermes, tem a ver com o Egito também. Dentro deste grupo viveu João Batista. João Batista é o sucessor do Mestre da Retidão. João Batista conviveu com Jeoshua, que também trabalhou com a Kabbalah. Jeoshua, o tio-avô de Jeshu ben Pandera, em latim chamado de Jesus. Jeshu viveu no grupo dos essênios. Isso hoje em dia é bem sabido, não tem como negar isso. Nesse grupo original dos essênios, viveu João, viveu Simão o Mago, Madalena não viveu lá. Madalena vai entrar em contato na Galileia. Mas lá no grupo dos essênios está João, Simão o Mago, Tiago, Mateus e Tomé, além de outros. João, Simão, Tomé e Mateus, especialmente esses 4. Depois eles saem e vão viver na Galileia, onde entra Madalena, Marta e outros tantos no grupo. Esse grupo original são os gnósticos cristãos ou os ofitas. João, na tradição da Cabala, ele é conhecido como Elazar. Mas como ele recebeu o nome Yohanan, o nome iniciático, foi depois então chamado em línguas posteriores de João. Então ele é Yohanan, ele é João e ele é Elazar, ao mesmo tempo. É discípulo de João Batista, é discípulo de Jesus, viveu nos essênios, viveu na Galileia e escreveu textos importantes. Ele conhecia em profundidade a filosofia grega, o pensamento dos caldeus, dos babilônicos, o pensamento egípcio, e deixou, então, uma contribuição importante. Como falei de gnoses, é bom te chamar a atenção que o movimento gnóstico é lá do século I AC, 1 e 2 DC, o antigo gnosticismo. Não estou falando de nada do século XX, muito menos do século XXI. O antigo e genuíno movimento gnóstico ou gnosticismo, ele existiu e ele desapareceu. Nada do que tem hoje com esse nome é alguma coisa semelhante ao passado. Gnosis é a percepção daquilo que é a realidade em nós ou a realidade universal. Então, os gnósticos buscavam o quê? A vivência, a percepção direta do luminoso, da realidade presente em cada um, do pleroma, do pleno, ou a compreensão intuitiva que brota do coração. Valentino chamava em gnosis cardia, gnosis da alma, gnosis do coração, gnosis interior. Gnose significa sabedoria, sabedoria da alma, sabedoria da consciência. Nada a ver com Kundalini, nada a ver com chakras, nada a ver com essas magias do mundo de hoje da internet. A gnosis enquanto sabedoria da alma. Ao mesmo tempo, gnosis é a descoberta do Atman, a descoberta do Cristo, a descoberta do Logos e, indiretamente, do Um universal. O Atman que é idêntico ao todo. Portanto, a luz da gnosis era o santo grau dos gnósticos. Eles buscavam a gnosis, buscavam a sabedoria, buscavam beber da água da vida, como dizia João Batista. Tomai nesse cálice, pois a água é pura. Bebei dessa água, purificai vossos corpos, transformai-vos, tornai-vos filhos da luz. Sejais luz, como o Pai no céu é luz. Blavatsky chama, então, tudo isso de um eco da antiga Gupta Vidya, da antiga tradição sabedoria universal. Então, o gnosticismo judaico-cristão e, ao mesmo tempo, sufi, trata
deste ramo que vinha da Babilônia, vinha dos caldeus, chegou no Mar Morto, esteve no Egito, chegou no grupo de Jesus e João é um deles. Portanto, João é um gnóstico e é um essênio e é um cristão e também um discípulo de Jesus. Na tradição judaica, ele é o Rabi Elazar. No cristianismo, ele é o Lázaro, aquele que ressuscitou depois de 3 dias dentro de uma tumba, passando pela iniciação, ganhou uma nova vida e voltou à vida sendo um novo iniciado, um João. Yohanan, portanto, é o nome da linhagem. João, discípulo de João Batista, viveu em Qumran, viveu nos essênios. Contato com Jesus na Galileia. O evangelho dele fala do Logos, em grego. Não fala em latim, nas antigas traduções mal feitas, mas nas traduções gregas é Logos, e quando a gente pega em aramaico, o termo equivalente no aramaico é o termo Logos. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Theos, e o Logos era Theos. Antes do começo, estamos no segundo Logos e no primeiro Logos. Primeiro Logos, segundo Logos, emanação. Então, quando há o começo, há a emanação. A luz brilha nas trevas. A luz veio ao mundo. O Logos era a luz verdadeira, que ilumina todo homem, que ilumina todo mundo, que ilumina todo o cosmos. Cosmos iluminado pela luz do Logos, preenchido pela luz do Logos. Todos vós sois filhos da luz. Então, o mesmo termo que eu já citei antes. Todo homem contém o Logos em si, ele é um filho da luz. E outro termo importante nesse evangelho, e que tem elo direto, é o termo eu sou, com letra maiúscula. Eu sou é a luz do mundo. Eu sou é a luz da vida. Eu sou é o nome divino revelado secretamente a Moisés, lá na montanha. Eu sou é o pão da vida universal. Eu sou é, tem um verbo aqui. Eu sou é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não falou dele. Ele está falando do eu sou, e nas boas Bíblias antigas tem letra maiúscula. Na Bíblia de Jerusalém, hoje em dia, todas as letras estão com letras maiúsculas. Logo, não é Jesus falando dele. Ele está falando da luz universal, que é a vida. Filo judeu, em Alexandria, retomou tudo isso, retomou a filosofia grega, o estoicismo, escreveu sobre isso, e ele vai dizer, Deus é luz, o Logos é Theos, o Logos é a imagem de Theos, o Logos está no microcosmos. A sabedoria vem do Logos. O Logos é o arquétipo da humanidade. O Logos é o filho primogênito, o filho único. Há um Logos imanente no universo, presente nos homens. Isso aí é filo judeu. Então a gente estuda isso e aprende o que outros livros também ensinam. No estoicismo, o Logos é a força ativa, a força criadora, o Logos imanente. Filo diz que é o segundo Deus, porque o estoicismo fala em 3 Logos, mas ele simplifica e usa 2. O Logos transcendente e o Logos imanente. O Logos imanifesto e o Logos manifesto. Então, esse Logos manifesto é o segundo Deus, é o Criador, é o primeiro nascido. Portanto, o Logos é o Filho. Ele está no microcosmos, ele é a luz da vida. E os antigos diziam, precisamos aprender a viver de acordo com a natureza. Essa natureza aqui, em letra maiúscula e em grego, physis, era o Logos. Não é a natureza física, não é fazer uma comunidade embaixo da árvore. Viver em sintonia com o Logos, viver em harmonia com o Logos. Isto é filosofia grega, isto é filosofia estoica, isto é Heráclito, isto é João, isto é filo judeu, isto é filosofia esotérica. Se a gente viver isso, não precisa de outras coisas. Se a gente compreender isso, não precisa decorar terceiro Logos, primeiro Logos, segundo Logos, não precisa decorar a doutrina secreta. Basta viver o Logos. O Cristo Logos cria o universo. Logo, ele é o Logos primordial. Clemente de Alexandria, um grande estudioso grego que veio para Alexandria, esteve na Síria, teve contato com os neoplatônicos, viveu em contato com o Amônio Sacas, com o Bardesânias, não era padre, não era da igreja, não foi bispo,
não era oficiante de igreja nenhuma, não era São Clemente, era o gnóstico Clemente. Ele falou: o Christus Logos é a verdadeira sabedoria. Nosso pedagogo é Christos, o Logos. Ele tem um livro chamado Pedagogo. Não é livro de educação para usar no colégio. A pedagogia espiritual. O Logos é Christus. Christus é o grande mestre universal. O Logos é o grande Salvador. O Logos é Christos. O Logos é o homem verdadeiro. O Logos veio ao céu, dos céus até nós. Aqui eu estou chegando no livro da crucificação de luz. A luz que vem do alto ilumina o homem. E Clemente ainda acrescentou: não é necessário ir para Atenas. Não é necessário aprender grego. Não é necessário decorar a filosofia grega. Basta descobrir o Logos que está em vós. Heraclion era um gnóstico do século II. Cristo, o Logos, é o verdadeiro Criador. O Logos é o verdadeiro Salvador que desce, ou é emanado do do pleno, do universal, e imanta, envolve, dá vida para todo o universo e dá vida no planeta Terra a todos os seres. Bardesanes vivia numa região ao norte da Síria, trabalhou em contato com Clemente de Alexandria, foi filósofo, foi gnóstico, é um personagem pouco conhecido aqui no Brasil, mas bastante interessante. Ele afirmou: o Logos é Cristo. A criação é relacionada ao Cristo Logos, retomando o filo judeu, retomando a filosofia esotérica antiga. Bom, com essa corrida toda, era a primeira parte do encontro do rádio.